Gostaria de iniciar a nossa meditação nesta manhã, falando sobre o assunto, uma tragédia que ocorreu e foi objeto da nossa atenção. Todos nós ficamos concentrados, assustados com a dimensão, a proporção desse incêndio que houve em São Paulo. Até agora não se sabe exatamente o número de vítimas, quantas pessoas realmente padeceram naquele incêndio. Pelo menos até agora apenas uma pessoa foi encontrada, e as cenas que nós assistimos na televisão, todas elas nos chocaram. Essas cenas e ficamos motivo de reflexão. O reverendo Valdinei escreveu uma reflexão muito interessante, dizendo que essa tragédia não é apenas um incêndio, é a tragédia de um governo que, na sua burocracia, na sua lentidão em atender às demandas da população, em aplicar o dinheiro suado dos impostos, não investe na área social. É a tragédia da burocracia que não fiscaliza, que não acompanha e que permite esse tipo de situações que resultam. Ele também falou da tragédia do desemprego, porque a maioria das pessoas que estavam lá, ninguém estava ali por escolha deliberada, mas forçada por circunstâncias. E você ouve o relato de pessoas que sobreviveram, elas estavam ali por circunstâncias forçadas, porque ninguém, em sã consciência, tendo condições, escolheria morar num espaço em condições daquela natureza. E há uma terceira tragédia, que é a tragédia dos aproveitadores, alguns movimentos que se valem dessas circunstâncias e cobravam aluguel, exploravam e viviam, não ali, mas viviam de maneira muito confortável, alguns até de maneira nababesca, usufruindo e desfrutando da miséria. Lembrando que também não só esses movimentos sociais tiram proveito da miséria, mas infelizmente há igrejas que também tiram proveito da miséria, que vendem milagres, vendem curas, e explorando a boa fé, a necessidade, o sofrimento alheio. Enfim, são tragédias que estão aí. Mas eu gostaria de, tomando isso como ponto de partida, me referir a duas tragédias que a Bíblia se refere, que a Bíblia menciona. A primeira é diante de um grande incêndio, mencionado também no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 17 a 19, nós temos a narrativa dessas tragédias. Quando o Senhor Deus disse para Abraão, no capítulo 18, versículo 20, apenas destacando esse versículo, o Senhor disse para Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra. O pecado dos seus moradores é muito grave. E Deus então decide tomar uma decisão radical contra a situação daquelas duas cidades. E Deus envia seus anjos para remover daquela cidade, mediante a intercessão de Abraão, a Ló e a sua família. E é um longo processo, nós vamos ler o texto todo, mas há um longo processo em que os anjos têm dificuldade de convencer a Ló, convencer a sua família, de saírem daquela iminente situação de destruição.
o terrível incêndio que Sodoma e Gomorra seria vítima. E há todo um impasse, um processo de convencimento, de luta, de compelir a Ló a entender que a situação que ele se encontra é uma situação extremamente perigosa. O lixo que se acumulava, a exemplo do edifício que pegou fogo essa semana, as condições precárias de ética, de moralidade, a falta de proteção, a falta da segurança, de alguns valores, de alguns princípios que também cercavam Sodoma e Gomorra, estão ali presentes. E Ló precisa tomar consciência que ele precisa sair, que ele precisa levantar-se daquela circunstância e sair. Por isso os anjos insistem, os anjos dizem a Ló e a sua família: faze-os sair deste lugar, nós vamos destruir este lugar está condenado, este lugar está prestes a ir à completa destruição, à ruína. No entanto, Ló e a sua família se demoram, porque não percebem o risco, não percebem a situação. Esse é um tipo de tragédia, não apenas a tragédia que consumiu a cidade, mas a tragédia de não perceber a situação de risco, a situação que a pessoa se encontra, a ameaça ao redor, de não discernir o que se passa, as situações. É fato que nós, como seres humanos, nós facilmente, às vezes nós podemos ficar contagiados pelo ambiente. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos. Eu morei numa cidade que havia uma fábrica de papel. Lupércio é de lá, nasceu lá, né? E nessa cidade, essa fábrica, no processo da fabricação, de repente ela soltava um vapor, era um odor muito fétido, algo realmente, para quem chegava na cidade, sentia o impacto daquele cheiro de ovo podre. Mas depois de muito tempo, depois de você morando algum tempo naquela cidade, você já nem se apercebia, você estava acostumado com aquele cheiro, você nem se dava conta que havia aquele cheiro. Ou mesmo você, quando às vezes passa o caminhão de lixo por você na rua, você sente que o caminhão de lixo passou, mas aqueles trabalhadores que estavam ali, você olha para eles o dia inteiro naquele caminhão, descendo, arremessando o lixo e colocando o lixo, eles já se acostumaram com aquele cheiro, faz parte, as narinas já criaram de certa maneira uma resistência, e eles não sentem o impacto daquele cheiro. Na verdade, o ser humano, às vezes você pode se acostumar com situações que são destrutivas, com situações que são pecaminosas, com situações que se opõem à palavra de Deus. Nós às vezes vamos nos acostumando, aquilo vai sendo bombardeado, a gente vai visualizando, a gente vai participando, a gente vai ouvindo, e determinadas coisas elas vão se fazendo parte do nosso cotidiano, que nós não nos importamos mais com determinadas coisas e vamos dando a elas um caráter de normalidade, dando a elas um caráter de ser comum, sempre acontece, e nós não percebemos o risco que aquilo apresenta. E esta é a grande tragédia que muitos cristãos podem estar prestes a ser envolvidos, porque não percebem certas determinadas situações, que por serem lentas, contínuas, e por serem revestidas de uma normalidade, e por ter a aparência de rotina, nós não percebemos que aquilo afronta a Deus, e que aquilo é contrário à palavra de Deus. Isso pode representar uma tragédia
na vida de todos nós, quando nós não nos apercebemos de situações rotineiras, cotidianas, costumeiras, tidas como normais, mas que pouco a pouco vão solapando o nosso amor, o nosso compromisso, a nossa identidade, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, a nossa crença à palavra de Deus. E é preciso te lembrar que isso pode redundar numa tragédia. Quando às vezes a casa cai, a gente pergunta, mas o que aconteceu? Mas houve um longo processo de corrosão, um longo processo de descaso, um longo processo de abandono da fé, um longo processo de descuido, um longo processo onde a gente foi colocando em segundo plano aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. E às vezes nós assustamos com uma tragédia, mas aquela tragédia não aconteceu da noite para o dia. Ela não aconteceu instantaneamente. Foi um processo contínuo, lento, sistemático, progressivo, e de repente, um determinado dia, a casa caiu. Essa é uma tragédia que esse incêndio nos faz refletir à luz da Bíblia. A segunda tragédia que eu gostaria de trazer para reflexão à luz desse episódio esta manhã foi aquela cena que todos nós vimos, daquele homem prestes a ser salvo. Segundo os bombeiros, mais 30 segundos ele seria salvo. E todos nós vimos ao vivo aquela cena, aquele homem tentando ser içado, quase sendo içado, quando de repente o edifício desabou. Por 30 segundos, ele não foi salvo, quase salvo. Há uma outra tragédia na Bíblia que nos lembra isto, que é preciso a gente refletir. Quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, fazendo a sua defesa, ele está preso, e ele está fazendo a sua defesa, e diante do rei Agripa, ele faz a exposição da sua fé, e ele sabe que o rei Agripa conhece, porque ele tem uma herança judaica, e ele diz ao rei Agripa: crês tu, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei, eu sei que você crê, eu sei que você conhece. E depois o rei Agripa lhe diz: por pouco me persuades a me fazer cristão, quase você me convenceu. Essa expressão do rei Agripa revela uma grande tragédia na vida de muitas pessoas, que há pessoas que são admiradoras do Evangelho, há pessoas que apreciam o Evangelho, há pessoas que gostam do Evangelho, há pessoas que gostam da palavra de Deus, há pessoas que gostam dos ensinos da palavra de Deus, mas elas nunca se tornaram seguidoras de Cristo. Elas são quase discípulos, quase cristãs, quase salvas, quase convertidas, por pouco. É interessante esse episódio, por pouco ele não foi salvo, mas não foi salvo. E há pessoas que levam a vida assim, admiram, apreciam, gostam, frequentam até às vezes, mas nunca tomaram uma decisão por Cristo, nunca se levantaram e disseram: eu quero seguir ao Senhor Jesus, nunca responderam. São eternamente admiradoras, apreciadoras ou consumidoras da religião, são quase cristãos, quase discípulos, mas quase não é completamente, quase não é definitivamente. E há uma tragédia, esta é uma outra tragédia.
Essa é a pior tragédia, de você passa a sua vida inteira fazendo coisas, correndo, trabalhando, construindo, e ao final da sua vida, o que restou? Ao final da sua existência, você olha para trás, o que sobrou? O que foi a sua vida? Onde você gastou o seu tempo? Onde você investiu as suas energias? Onde você dedicou os seus esforços? O que é que você fez? O que é que você leva com você? O que é que você construiu? Isso é uma grande tragédia. Você passar a vida inteira ouvindo a palavra, recebendo a palavra, sendo admoestado pela palavra, sendo advertido pela palavra, sendo ensinado pela palavra, mas nunca reagir à palavra de Deus. Isso é a pior tragédia que pode acontecer. A pior tragédia não é você perder bens materiais como algumas daquelas famílias perderam. O pouco que tinha, perderam. Vi lá um senhor dizendo: eu comprei uma televisão, com certeza para assistir a Copa. Perdeu. Outra família havia chegado, recém-chegado do Nordeste, havia pago o aluguel e guardado uns trocadinhos que trouxeram. Perdeu. Essa não é a maior tragédia. A maior tragédia é você ter uma vida inútil. A maior tragédia é você passar a sua vida sendo quase um servo, uma serva de Deus, mas sem ter tomado uma decisão que realmente o coloque nessa condição, sem ter aceitado o desafio. Esta é a pior tragédia que pode acontecer na sua vida. Este acontecimento, à luz da palavra de Deus, é um desafio para nós nesta manhã. Que Deus nos dê graça de olhar e entender qual é o ambiente que você está. Precário como aquele edifício, sujeito ao incêndio. Qual é a história da sua vida, as circunstâncias da sua vida em que você vive, em que você se encontra, e que se bater um fogo, um pequeno incêndio, o que vai acontecer? Ou se você corre o risco de ser apenas um admirador, um apreciador, um consumidor do Evangelho, mas não um discípulo do Senhor Jesus, quase salvo, quase discípulo, mas não chegou lá. Nós precisamos refletir sobre isto nesta manhã, e que Deus nos abençoe e nos dê a graça de nos encontrarmos em situações totalmente distintas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.